Paz a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean. Nós vamos estar falando hoje sobre regra da dupla referência e regra da lacuna temporal. Né? O que é isso? Regra da dupla referência são uma forma mais fácil da gente entender a Bíblia, as profecias bíblicas. Algumas profecias se aplicam dessa forma para que a gente possa entender melhor. Né? É uma aplicação da profecia no tempo próximo e ou futuro, como um ciclo. Como assim? O profeta, né, ele fala uma profecia e aquela profecia ela pode se cumprir já no tempo próximo do tempo do profeta, mas também ela pode estar se referindo a um tempo futuro. Ela pode ter o seu cumprimento na realidade lá no fim dos tempos. Ela acontece de uma forma como sombra, logo ali próximo ao profeta, pode ser ali 100 anos depois, 200 anos depois, né? Não tem tempo definido. Mas ela terá o seu cumprimento como o real cumprimento, né? dessa sombra, dessa profecia, lá no fim. Nós vamos ver alguns exemplos para que a gente possa entender melhor. E a lacuna temporal são textos com cumprimento em etapas. Né? Uma parte do mesmo texto se cumpre num tempo e a outra parte desse mesmo texto, dessa mesma profecia, se cumpre em outro tempo. Né? É uma profecia só, dita como se estivesse num versículo só. Porém, esse versículo ele é dividido em etapas de tempos. Né? Tem profecias que já estão há 2000 anos de uma vírgula até o ponto final. Né? O profeta falou todo um versículo, mas uma parte daquele versículo se cumpriu só lá 2000 anos atrás com Jesus. Outra parte ainda vai se cumprir na volta de Jesus, do mesmo versículo. Então, até hoje, temos pelo menos 2000 anos de distância, né? Então, por não entenderem essas regras, os judeus não receberam Jesus como Messias. Porque eles entendem só que o Messias virá uma vez para fazer todo o trabalho, né? Toda a profecia. Mas a profecia foi dividida em etapas, algumas delas. E eles não entenderam que Jesus volta uma segunda vez. E aí é preciso entender essa dupla referência e essa lacuna temporal para que eles pudessem ter aceito Jesus como o Messias. Regra da dupla referência são ciclos, né, que vão se apontando, ciclos espirais, como eu digo, né? São ciclos que se apresentam, mas com uma ponta aberta para novos acontecimentos. Então, o profeta Isaías diz assim: as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas saqueadas, as suas mulheres violadas. Os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão aos filhos. Isaías 13, 16, 18. Né? Aí vem Zacarias com uma profecia para o fim dos tempos, né? E aponta dessa forma: pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, olha a mesma informação de Isaías, e as mulheres forçadas, a mesma informação de Isaías. Porém, Isaías falou isso e aconteceu que a Babilônia invadiu, né? Antes dessa profecia de Zacarias, já deu uma sombra no tempo próximo ao profeta Isaías. Mas vem o profeta Zacarias e aponta de novo essa mesma profecia para o fim dos tempos. Porque as nações que vão se juntar contra Jerusalém é de novo no fim dos tempos. E aí vem Jesus, né? Já em Mateus 24, e diz que ai das grávidas, né? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Está se referindo de novo aqui com respeito, né? Não se compadecerão do fruto do ventre. Né? As mulheres vão ser violadas. Então,
mais uma profecia de Jesus apontando para o futuro. Então, essa profecia de Isaías teve sua sombra em 586, quando Babilônia, né, com Nabucodonosor, invade Jerusalém e destrói o templo e leva cativo. Né, já é a terceira incursão dele aqui nesse ano. Leva cativo o povo de Jerusalém e destrói o templo. E também em Israel, no ano 70, também tem uma invasão, só que agora de Roma, que também destrói o templo, né, em Jerusalém no ano 70. E terá o seu real cumprimento no futuro. Na verdade, essa profecia está apontando, porque Jesus de novo faz menção dela, para o futuro, com o anticristo. Porque é o próprio anticristo que vai cumprir essa etapa final da profecia, né? Das grávidas, as casas serão saqueadas. Isso é no tempo que o anticristo vai invadir Jerusalém. Vai estar dominando o planeta, não todo o planeta, né? Haverá resistência a ele, mas ele estará dominando e em Jerusalém será o seu epicentro. Então, o anticristo é que é o foco principal dessa profecia. Mais um exemplo de regra da dupla referência com respeito a Gog e Magog. Né? Em Ezequiel 38, versículo 2, faz menção dele na guerra do Armagedon, no final da grande tribulação. Mas Apocalipse 20 também vai fazer menção a um Gog e Magog, que já é no final do milênio. Não, então temos aí 1000 anos de distância entre um e outro. Então não pode ser a mesma pessoa. Está se falando aqui de uma dupla referência, né? Como se fosse vindo no mesmo espírito do Gog e Magog lá do Armagedon. Né? Esse aqui do Apocalipse vai vir no mesmo espírito. Por quê? Tal como o Gog de Armagedon, ele arrasta uma multidão grande, muitas nações contra Jerusalém, também Gog e Magog do final do milênio vai fazer a mesma coisa. Vai arrastar uma grande multidão de nações contra Jerusalém. Então, é mais uma dupla referência. Então, aqui, uma outra dupla referência. Daniel 9, 26, 27 diz assim: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Né? Daniel 9, 27. Então, em 168 a.C., teve um personagem na história chamado Antíoco Epifânio. Ele invadiu Jerusalém, ele fez cessar o sacrifício contínuo lá no templo, ofereceu uma porca, fez uma profanação, né, uma abominação a Zeus no altar de Deus. E 3 anos depois, o Judas Macabeu retoma de volta. Porém, o Antíoco Epifânio ele não fez uma aliança por 7 anos. Então, tudo não pode se cumprir em Antíoco Epifânio. E ainda vem Jesus, quase 200 anos depois desse acontecido, e diz: Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel em lugar santo, quem lhe entenda. Ou seja, Jesus agora vem e pega a mesma profecia de Daniel e joga para frente. Joga para o fim dos tempos. Né? Ou aqueles que viviam no tempo de Jesus, que entendiam, talvez, que a profecia de Daniel teria se cumprido em Antíoco Epifânio, agora tem que fazer uma nova leitura. Porque vem Jesus e joga de novo para frente essa profecia. Então, vamos vendo que acontece uma sombra
no tempo de Antíoco Epifânio, dessa mesma profecia de Daniel. E em Jesus, ele vai e joga para frente de novo. E aí vem no ano 70, depois de Jesus, os romanos fizeram um cerco em Jerusalém, aquele famoso cerco que eles destroem o templo e a cidade de Jerusalém, né? Então, mais uma vez, parece que estão se cumprindo aqui a regra, a profecia, desculpa, de Daniel. Só que aqui é mais uma sombra, porque, de novo, não é feito uma aliança, um pacto firme sobre Jerusalém, né? Um pacto firme de paz, para depois, na metade da semana, se cortar. Não há isso no ano 70. E não é derramado sobre o assolador o que está derramado, o que está determinado. Porque, na verdade, o assolador é o próprio anticristo, né? A profecia de Daniel, ela se refere propriamente ao anticristo lá na frente, no fim dos tempos. Sobre ele vai ser derramado as assolações. Ele é o assolador que receberá assolações, né? Então, esse texto, esse fato do ano 70 é mais uma sombra, é uma dupla referência. De novo, fica parecendo que se cumpriu ali. Mesmo porque alguns pensam, né, que se cumpriu ali porque está escrito o povo do príncipe que há de vir. Na verdade, temos que entender que essa profecia está se falando especificamente do anticristo e de seu povo. Ali na época de Roma, estava sob o domínio de Roma Israel. Mas quem meteu a mão na massa, digamos assim, para destruir o templo, não foram os romanos, os italianos, né? Foram os pelotões, né? Todo o exército que estava com Tito, onde? Na Síria, na Arábia, em todas as outras cidades, ali, outros países circunvizinhos de Israel, né? Era Líbano e Arábia, como disse, era a Síria, eram todos árabes, contratados por Roma, porque Roma destacou os seus soldados romanos, né, italianos, para uma outra função. E à medida que eles iam conquistando, eles iam alugando, contratando o povo que eles conquistavam para servi-los, né? Então, esse exército que veio com Tito, o general Tito, que estava lá no Egito. Inclusive, o Egito é um outro povo que veio, os egípcios, junto com Tito. E no tempo do cerco em Jerusalém, no ano 70, o general Vespasiano, o pai dele, convocou Tito para vir para o cerco de Jerusalém com suas tropas. E essas tropas são desses países que eu disse agora há pouco. Então, quem realmente meteu a mão na massa e que Deus está se referindo aqui a Daniel, na verdade, é essa etnia. Porque ali está dizendo o povo, a palavra é etnia. Então, é para que a gente tenha o entendimento de quem é realmente o povo do príncipe que há de vir. Que, na verdade, são os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, né? Todos sempre inimigos ferrenhos, até hoje, do povo de Israel, né? Então, essa dupla referência faz um apontamento para esse povo e para o príncipe desse povo, que no caso será o próprio anticristo. Então não pode ter sido o Antíoco Epifânio e também não foi o general Tito nem Vespasiano no tempo de Roma. Será o anticristo no tempo do fim. Amém? E então, que Deus possa estar abençoando os irmãos, que a gente vai, no próximo vídeo, falar sobre a regra da lacuna temporal. Então, que os irmãos fiquem atentos à segunda parte, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que a gente possa estar abençoando mais pessoas. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos.